Olá, eu postei esse suporte que eu fiz para minhas plantas aqui em casa e algumas pessoas me pediram aula dele. Então, se você também quer aprender, vem comigo. Para fazer esse suporte, eu usei o fio de malha 3,5, uma agulha número 10, tesoura e cola para fazer acabamentos e arremates. Então, vamos começar. Para iniciar essa peça, eu preciso deixar aqui uma sobra de fio entre 15 e 20 centímetros, que é o que eu vou fazer a emenda lá no final da carreira. Por quê? Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos sem fazer correntinhas. Para isso, eu faço um nó corrediço e aí eu entro nessa alcinha aqui. Eu vou aproximar aqui para ficar melhor para vocês. Desmanchar e fazer de novo, para não ficar dúvida, ó. Eu faço aqui o nó corrediço, e nessa alcinha que prende o nó, eu entro com a agulha aqui, e vou puxar o fio do novelo de novo, ali por dentro, e vou ficar com duas alcinhas na agulha. Puxo mais uma vez o fio do novelo, passo por dentro das duas laçadinhas que estavam na agulha. E a partir daqui, eu vou sempre pegar ali aquela laçadinha, puxo o fio, fico com duas, tiro duas. Vou nessa laçadinha da beirada, puxo o fio por dentro, fico com duas, puxo, tiro duas. E continuo fazendo isso até atingir o tamanho que eu preciso. Com isso, eu consigo iniciar com uma carreira de pontos baixos, sem ter que fazer um monte de correntinhas primeiro e depois voltar fazendo pontos baixos. Principalmente em peças assim, que eu vou ter que usar elasticidade, o ideal é começar desse jeito, porque eu vou ter que esticar. Essa peça, essa carreira, é o que vai segurar ali na borda do vaso, porque ele não tem uma borda ali. Então, eu vou ter que usar ele esticado para não correr o risco de soltar, de correr. Se ficar normal assim, na hora que botar a alça, ela vai repuxar assim e vai ficar feio, vai ficar torto. Então, ela esticada não vai mover, vai ficar aqui retinha, bonitinha. Então, para eu usar ela assim, se eu faço correntes primeiro, depois fazer os pontos baixos, altera o tamanho. Porque sempre que você faz a correntinha e depois vem colocando os pontos baixos, acaba aumentando o tamanho, né? Porque o fio de malha, ele é elástico. Então, eu vou fazer até atingir o tamanho que eu preciso, para que esticado ele dê a volta na borda do vaso que eu vou usar. Aqui falta só um pouquinho. Isso assim, eu não tenho como falar para vocês uma medida certa, porque vai depender do vaso que vocês vão usar aí, tá? Então, vai ter que ir medindo. Caso você vá fazer uma peça sob encomenda, você precisa saber da pessoa, o tamanho do vaso. Ou se você for produzir para vender, você vai precisar de um vaso modelo para fazer, e aí você vai especificar as medidas de vaso que cabe naquele suporte. Aqui eu já cheguei na quantidade que eu preciso e vou fazer o fechamento da carreira. Para fazer o fechamento dela assim, sem correntinha, direto com os pontos baixos, eu pego essa ponta que eu deixei de sobra, passo aqui por dentro da argolinha, da laçada que estava na agulha, e aí eu pego o fio do novelo e puxo para juntar ali, para ajustar. Aí eu dou uma ajustada aqui e deixo, porque depois eu vou fazer o arremate ali. Agora, eu vou vir aqui, ó,
nessa primeira alcinha, puxo o fio e vou seguir fazendo pontos baixíssimos aqui, ó, pegando só essa alcinha aqui da parte de cima. Só ir, puxa e passa. Fazendo isso, essa lateral vai ficar igual o outro lado, que tem duas alcinhas. Eu fazendo esses pontos baixíssimos, eu vou ter pontos com duas alcinhas nas duas bordas, ó, para poder igualar. E aí, quando eu chegar aqui, eu faço o arremate das duas pontas, fazendo o acabamento. Eu vou aproximar mais um pouco aqui, para vocês conseguirem ver direitinho. A gente pega só essa alcinha aqui, puxa o fio do novelo e puxa para dentro da laçada. É o ponto baixíssimo. Vou fazer por toda a extensão, por toda a borda e volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aquele fechamento lá, o acabamento. Bom, eu já tô chegando aqui, ó, na última laçadinha da carreira. E aí, agora eu vou pegar, para poder fazer a emenda aqui, eu vou pegar nessa primeira laçadinha aqui, para fazer o último ponto baixíssimo dentro dela. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Olha, essa laçadinha aqui da ponta, ó. Eu entro ali, puxo o fio do novelo e faço o meu baixíssimo, que é o último baixíssimo que já faz a emenda. Aqui eu já posso dar uma alongada, cortar o fio para fazer o acabamento, fazer o arremate. Bom, se quiser fazer com agulha de tapeçaria, fica até mais fácil. Mas como é só um pedacinho aqui, eu vou fazer com agulha de crochê mesmo. Eu puxo aqui a laçada para trás. E aí eu vou aqui, ó, na outra ponta também, e vou puxar e tentar imitar o ponto ali, ó. Aqui eu tenho que pegar as duas alcinhas, ó, eu passo por debaixo das duas alcinhas do ponto, puxo a laçada para trás e entro com ele aqui para imitar um ponto, escondendo o nó. Aqui eu puxo ele por dentro e levo lá para trás também. Então eu puxo aqui, dou uma ajeitada, mas na hora que esticar vai ficar certinho, tá? E aqui atrás, eu preciso que essa emenda fique bem reforçada para não soltar. Eu vou fazer um nó. Por quê? Essa parte é a parte de dentro, que vai ficar encostada assim no vaso, não vai ficar nem aparecendo. E eu preciso que essa emenda fique bem forte. Então, eu vou fazer 2 nós aqui. O primeiro eu não aperto muito para não repuxar os pontos, mas faço ele bem justo. E o segundo eu aperto mesmo, puxo bem. Depois, na hora que esticar, não vai ficar aparecendo a emenda ali não. E aí agora é só pegar, esconder por dentro dos pontos aqui e arrematar, colar. Então agora eu vou colocar aqui. Ele tem que entrar assim mesmo, tá? Bem apertado. Porque esse vaso ele não tem borda, então, para não ficar saindo do lugar ali, ele tem que entrar bem justo aqui. Vou ajeitar aqui até chegar na borda, ó. E ficou certinho. Essas pontas aqui depois eu vou arrematar. E agora nós vamos fazer os fios com os nozinhos. Para fazer
Aqui, nesse meu tamanho de vaso, eu vou precisar de 1 metro de fio dobrado ao meio para cada laçada que eu vou colocar ali. E eu preciso de 8 partes. Isso aí vai variar muito de acordo com o tamanho do vaso e o fio que você estiver usando, tá? Esse tamanho vai variar. Mas eu coloco sempre 8 laçadas. Aqui eu já cortei as minhas 8 laçadas, que para mim aqui são de 1 metro cada. E eu uso elas assim, dobradas no meio. Para colocar elas aqui, eu não faço uma contagem de pontos, medida, nem nada. Por quê? A quantidade de correntinhas que a gente vai ter aqui nessa carreira vai variar muito de vaso para vaso. Então, eu vou separando mais ou menos assim, ó. Eu coloco a primeira, passo aqui, ó, por debaixo daquele ponto e puxo a laçada e vou passar as 2 pontas aqui dentro, prendendo. E aí eu pego essa ponta aqui, vou passar ela por cima, jogar ela do outro lado, para eu ter uma base aqui de onde eu vou prender a outra. Eu vou prendendo alternado assim, porque mesmo não medindo, né, para não ficar muito fora. Então eu sei que mais ou menos aqui eu tenho que prender a outra. E aí eu vou ir prendendo todas assim, ó. Eu passo aqui por dentro do ponto, puxo a laçada, passo as 2 pontas por dentro ali e prendo. Vou jogar ela para cima aqui também. E aí agora eu sei que no meio dessas duas eu vou colocar uma. Essa peça aqui foi algo que eu fiz meio que assim no improviso. Então eu não desenhei, não calculei, não planejei. Eu fui fazendo e deu certo. Mas de qualquer forma eu não teria como passar para vocês medidas, quantidade de correntinhas, de pontos, porque vai variar muito do modelo do vaso, né? Então aqui agora eu coloco outra, mais ou menos no meio, entre as duas. Eu poderia ter colocado ali cobrindo a emenda onde eu fiz o nó. Porém, se eu tentar passar essa laçada ali por dentro, onde está o nó, vai deformar, vai repuxar e o nó vai ficar aparecendo. Então eu prefiro não colocar ali. E agora é só eu ir colocando aqui nos intervalos as outras 4 laçadas, tá? Vejo mais ou menos aqui o meio, entre os dois, e vou colocar uma. Vou fazer isso em todos os vãos ali. Já coloquei aqui as minhas 8 laçadas, junto todas as pontas aqui, porque quando eu fiz a peça original, eu fiz ela pendurada, então ela pendurada ficava mais fácil para eu ir fazendo os nozinhos aqui. Mas para gravar para vocês, como eu não tenho muito espaço aqui para fazer ela pendurada, eu vou tentar fazer aqui mesmo na mesa. Não fiz nó de macramê, fiz um nó simples, simplesmente fazer um nozinho juntando ali as 2 pontas do fio e apertar bem. Isso é muito importante. Aperta bem o nó. Venho aqui no próximo, junto um de cada nó, tá? Ó, uma perninha de cada nó, de cada nó não, de cada laçada que a gente prendeu ali, uma perna de cada laçada e faço nó, ó. É só torcer. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique melhor aí, para vocês verem, ó. Eu vou só torcer e puxar as 2 perninhas do fio. É um nó simples, tá? Mas quem sabe fazer macramê e quiser fazer de macramê, fica muito bonito. É que aqui, como eu tava na pressa, eu acabei fazendo só um nó simples e deu certo.
Aqui de novo, uma perna, um fio de cada laçada e o nó. Apertar bem o nó e aí eu sempre vou pegando o anterior para tirar uma referência, para comparar a altura. Estico e comparo a altura, tá? E continuo fazendo aqui um fio de cada laçada, dou um nozinho junto, ó, nó simples, e aperto bem esse nó, regulo ele mais ou menos na altura da outra, estico os dois juntos para ver se vai estar na mesma altura, e vou continuar fazendo isso aqui por toda a volta. Só vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho, para não ficar muito longo, mas é isso daí, ó. Vou pegando o anterior para tirar uma referência, se eu tô fazendo um nozinho na mesma altura. E aqui, eu já terminei todos os nozinhos. Eu vou juntar todas as pontas de novo. Porque agora eu vou fazer a segunda carreira de nós, tá? E aí, depois, na hora que a gente finalizar ali e esticar, vai dando esse desenho aqui, ó. Igual uma colmeia. Agora, para fazer a segunda carreira de nós, eu vou mais uma vez pegar um fio de cada nó e fazer a mesma coisa que eu fiz lá na primeira carreira. Dou o nó nos dois juntos e aperto bem. Porque depois, ó, na hora que ele esticar, ele vai vir até aqui mais ou menos, ó. E vou fazer isso por toda a volta novamente, tá? Um fio de cada nó, amarra junto, vai tirando referência, né? Esse aqui ficou muito alto. Aquele ficou muito alto, então eu desmanchei e vou fazer ele de novo, fechando mais embaixo aqui agora, para poder ficar na altura do outro. E aí eu sigo fazendo assim, ó. Essa segunda carreira de nozinhos, sempre buscando o outro como referência. E eu vou apertar bem também o nó, tá? Assim que eu ver que ele tá na altura certa, aperto ele bem, porque é isso que vai dar sustentação na hora que a gente pendurar a peça. Vou terminar de fazer toda a volta e volto para mostrar para vocês aqui. Bom, aqui agora eu já fiz, ó, toda a volta e na hora que eu finalizar ali, puxar, vai formar o desenho direitinho. Aqui agora, antes de eu finalizar ela aqui, de fechar, eu vou só juntar ela aqui e eu vou fazer a alça. Porque como eu vou amarrar tipo um tecel no fundo, eu vou amarrar em formato de tecel, para eu fazer a alça aqui, ele vai me atrapalhar se eu fechar agora, tá? Enquanto eu estiver manuseando, se ele já estiver amarradinho ali, ele vai me atrapalhar. Mas depois a gente vai puxar, ó, ele vai ficar esticadinho assim, vai ficar bonito. Para fazer a alça, eu vou usar também 1 metro, laçadas de 1 metro. Porém, eu vou fazer 5 laçadas. Eu vou precisar de 5 laçadas aqui. Eu ia tentar colocar, a primeira vez que fui fazer, a laçada assim. Porém, eu não gostei, porque na hora que pendurar e o peso forçar, não vai dar certo, vai ficar aberto ali. Então, eu acabei fazendo de uma outra forma, que é a que eu vou mostrar para vocês. Eu pego esses 5 pedaços, essas 5 laçadas de 1 metro, vou dobrar elas no meio, juntar todas as 5, e aí eu vou vir a encontrar o meio dela aqui, para eu começar a fazer a alça. Aqui, eu vou usar mais ou menos 2, 3 dedos para cada lado.
Mas o importante é que você encontre o meio e que a distância entre aqui e aqui fique a mesma. E aí eu vou pegar a ponta de uma laçada e vou começar a passar em volta. Tem que passar bem apertado, tá? Porque é isso daqui que vai formar a alcinha que fica pendurada no gancho. E aí eu sempre passo ela com uma sobrinha em cima da volta anterior. Vou passando ela bem apertada, até ficar só uma pontinha. E aí, eu vou passar aqui na ponta um pouco de cola. Tá vendo? Essa é a voltinha que fica pendurada no gancho do suporte. Eu vou passar um pouco de cola e vou deixar, vou apertar aqui só um pouquinho até fixar e vou deixar essa cola secar. Ah, poderia ter feito isso com uma outra ponta, cortar um pedaço de fio para fazer isso. Sim, porém, eu ia acabar ficando com uma diferença aqui de pontas, né? E teria que cortar. Então, eu já aproveito, porque aqui, ó, como eu vou fazer tranças, eu preciso de 9 pontas. Então, eu fazendo aqui as 5 laçadas, eu vou ter 10 pontas, né? E aí, eu teria que cortar uma, para dar certinho. Divisão de 3 em 3 aqui, porque eu vou precisar só de 9 pontas para fazer as tranças. Então, é mais fácil eu pegar, aproveitar a ponta de uma e fazer isso aqui. E agora sim, eu venho com outro pedaço à parte para poder unir. Por quê? Agora eu preciso também ir passando, ó, eu deixo essa laçadinha aqui, que é para eu poder fazer o nó depois, tá? Ó. Eu preciso também ir passando esse pedaço aqui em volta, bem justo, bem apertado, e a cada volta, uma sobrinha em cima da volta anterior. Porque é isso que vai dar firmeza aqui. É igual enrolar tassel. Quem sabe fazer tassel, o processo é o mesmo de enrolar o tassel. Então, quando eu já estiver aqui chegando na pontinha, aquela laçadinha que eu deixei, a argolinha, ó, eu passo a ponta por dentro dela, seguro aqui, pego a ponta que eu deixei para cima e puxo para fazer o nó escondido. Assim que o nó entrar, eu puxo com bastante força para isso não desmanchar. E aí eu já posso cortar os excessos de fio, que o nó já ficou preso lá dentro. Agora, eu vou fazer as 3 tranças. É só esconder a pontinha aqui do fio que sobrou. Eu vou fazer as 3 tranças com as 9 pontas que sobraram aqui. Para fazer essa trança, o ideal é que você pendure ou que alguém segure para você ali naquela argolinha, porque você tem que trançar esticando bem o fio, tá? Porque senão você vai fazer ele de um tamanho, e aí depois na hora que você pendurar, ele vai esticar e vai ficar com um tamanho diferente. Então, é só fazer trança normal, ó. Porém, eu vou fazer elas aqui, que eu vou ter que prender elas em algum lugar. Vou fazer e volto com vocês aqui. Já fiz aqui as 3 tranças, tá? Fiz elas bem esticadas. E prestar atenção na hora de finalizar, ó. Faz um nozinho na ponta, deixa sobrar aí um pouco de fio, mas fazer os nozinhos todos na mesma altura.
Então, agora nós vamos prender essa alça na peça. Para prender essa alça, eu vou passar ela aqui de uma forma em que ela não vai ficar aparecendo ali por fora, mas que eu também consiga prender bem. Eu preciso primeiro dividir aqui a distância, ó, eu preciso marcar 3 lugares, tá? E aí, eu vou tirar ela do vaso para poder tecer. Bom, vou dividir aqui, ó, a distância que eu quero, pegar aqui um marcador para poder colocar e não perder, ó, colocar nesse nozinho, porque eu vou usar os nozinhos que a gente colocou aquelas laçadas penduradas. Então, é ali que eu vou botar, porque eu vou prendê-la ali, ó. Então, eu coloco um marcador em cada nozinho que eu vou usar para prender a alça. Vou colocar o outro marcador aqui. De lá de trás eu já coloquei. Então, agora eu tiro a peça do vaso, porque é para prender essas alças na mão. Por isso que eu falei que não dava para fechar, porque se fechasse agora ia ficar atrapalhando aqui o manuseio aqui agora. Ia ficar ruim se tivesse fechado ali embaixo. Então, aqui eu vou pegar a trança, ela tá com 3 pontas, né, ó, sobrando, são 3 fios. Então, eu vou tirar aqui o marcador, que eu já sei que é aqui, que eu vou usar. E eu vou passar esses 3 fios pra frente, tá? Eu vou mostrar direitinho pra vocês aqui, ó. Pegar até uma outra agulha aqui de outra cor, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Olha, aqui eu tenho onde eu passei a laçada, um furinho do lado e um furinho do outro, que são dos pontos, né? Então, eu vou passar um em cada furo desse. Venho no furinho da lateral, puxo o fio pra frente. Onde eu passei a laçada, puxo outro fio pra frente. E no furinho da outra lateral, puxo outro fio pra frente. Se ficar com dúvida, vai voltando o vídeo para ver direitinho, tá? Onde que tem que passar. Agora que eu já tô com os 3 fios aqui, eu vou voltar eles para trás, inserindo eles nesses pontos de baixo e levando para trás. Então, eu pego aqui os 3 estão aqui para frente. Eu pego aqui e vou inserir eles nessa carreira de baixo, tá? Eu tenho que tomar o cuidado aqui para não sair no mesmo lugar que eu levei ele para frente, porque senão eu simplesmente vou voltar com o fio para trás, né? Não vou estar laçando ele. E olha lá, ó, não dá nem para ver que eu tô passando esses fios ali. Venho aqui, o da outra lateral, e ó, tem que tomar cuidado para não sair assim, tá vendo, ó? Porque aqui eu tô na mesma altura em que eu passei ele para frente, ó. Eu tenho que sair aqui embaixo, ó, no furinho de baixo. E agora sim, saí no furinho de baixo, eu puxo ele para trás. E o do meio, eu puxei as laterais que eram mais fáceis. O do meio, eu vou abrir aqui, ó, no meio de onde eu passei a laçada, tem um furinho aqui. É aqui, por dentro, ó, no meio da laçada, que eu vou puxar o terceiro fio para trás. Então, agora eu já passei todos eles para trás. Não fica aparecendo aqui na frente, tá? Na hora que pendurar esse aqui vai esticar, não vai ficar aparecendo nada. Tá vendo? Tem nem marca de onde eu passei.
E agora, aqui atrás, é igual eu falei lá, não vai ficar aparecendo, né? Vai ficar rente ao vaso de plantas. Então, eu vou fazer nós. Eu vou laçar o do meio com uma lateral, pego a ponta, amarro com o outro lateral e vou fazer assim, ó, mais um nó em cada um da lateral para ficar bem firme. E aí aqui eu faço a mesma coisa. Pego agora essas pontas de fios aqui, passo por dentro dos pontos e faço arremate para eles ficarem escondidos. E esses nozinhos aqui vão ficar do lado de dentro, nem dá para ver. O importante é que do lado de fora, ó, você não tem marca. Não aparece. E ficou bem firme, olha. Tá vendo? Mesmo com o peso, ele não vai abrir aqui, ficar aparecendo, enlarguecer ou soltar. Fica bem firme assim. Então, olha, é só fazer a mesma coisa nas 3 pontas, tá? Nas 3 alças. E colocar de volta no vaso. Aqui eu coloquei já de volta. O ideal agora dessa parte era até fazer com a peça pendurada. Porém, eu não tenho aqui um espaço que eu consiga pendurar e gravar para vocês verem. Eu vou tentar fazer aqui na mesa mesmo. Vou só juntar aqui as pontas. E vou tentar fazer aqui com ele virado mesmo. Que o ideal é pendurado, ok? Você estica assim e já amarra, né? Aí, para poder me auxiliar aqui com essas pontas, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma xuxinha de cabelo para poder prender, só para me ajudar a manter essas pontas para cima e eu encontrar o meio certinho aqui. Ah, gente, mas eu esqueci o pratinho, ó, não pode. Para finalizar, vamos colocar o prato. Para finalizar a peça, tem que finalizar ela com o pratinho do vaso, tá? Se o vaso aí tiver prato. Porque senão depois dá diferença, não vai conseguir colocar. E aí eu junto todas as pontas, puxo todas elas aqui para cima e vou pegar uma xuxinha para poder prender aqui, só para poder me auxiliar aqui, colocar bem no meio para eu centralizar aqui, onde eu vou fazer o nó e conseguir organizar os fios, esticar eles. Quando você faz a peça pendurada, não precisa fazer isso, porque ela pendurada é só você juntar e já consegue amarrar. Então aqui eu vou esticar eles bem, ó. Vi que ele está centralizado. Tá vendo? Os nozinhos já esticaram aqui, já chegaram para a posição. E agora eu vou fazer aqui, tipo tassel, igual eu fiz aqui, ó. Nessa argolinha para pendurar. Agora que tá no lugar certinho, eu vou pegar um pedaço do fio. Antes eu vou pegar um pedacinho menor e vou amarrar aqui para eu tirar essa xuxinha. Por quê? Fora não ter necessidade de eu desperdiçar uma xuxinha de cabelo aqui, se eu deixar com a xuxinha, ela não vai conseguir prender forte o suficiente, o quanto eu preciso. E com o fio, eu consigo dar um nó bem forte para isso não soltar. Porque é aqui que fica praticamente o peso do vaso. Então, isso aqui tem que fazer 2 nós assim, ó, bem apertados. Agora já posso tirar a xuxinha. Vou aproveitar as 2 pontas aqui do fio que eu fiz o nó, já jogo também junto com as outras e vou cortar aqui para facilitar na hora de passar o outro fio e fazer o tassel.
Agora, o processo para fazer é o mesmo. Faz aquela argolinha, mede aqui a altura, ó, porque eu vou aproveitar depois também a pontinha, vou jogar ali. Faz aquela argolinha que vai ficar lá para fazer o nó. Deixa uma pontinha e vai enrolando. Bem apertado e passando sempre uma sobrinha do fio em cima do fio que você passou na carreira anterior. Vai sobrepondo uma parte. E aí é só enrolar bastante. Aqui eu botei até um fio grande para enrolar bastante. Passo lá por dentro da laçada que eu deixei e vou fazer aquele nó escondido. Bem apertado. Aqui eu só corto e deixo a pontinha do tamanho das outras. E a outra ponta que eu puxei para cima aqui para fazer o nó, eu vou passar aqui por dentro. Porém, eu vou passar ela do outro lado para não correr o risco de puxar esse nó para fora novamente, né? Então, eu pego uma agulha mais fina, insiro ela aqui por dentro, passo ele ali dentro, ó, por baixo. E agora eu puxo ele aqui por dentro e corto também a ponta do tamanho das outras. E tá aí, gente, ó, firme. Tá pronto o nosso suporte. Eu vou pendurar ele num suporte de bolsa aqui, ó, só para vocês verem como que ele fica. Tá vendo, ó? Os nozinhos todos na mesma altura, o tassel e a alça. Olha, eu coloquei ele aqui, agora ele já tá com peso e não abriu aqui onde a gente prendeu a alça, tá vendo? Foi uma peça feita no improviso, mas eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem com mais crocheteiras e até a próxima.